Provérbios 16, 18. A soberba precede e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Irmãos, passou o Natal, a vida recomeça, ela tem continuidade e ela segue o seu curso natural. As coisas ainda estão assim meio festivas, nós ainda temos uma comemoração até o próximo domingo, mas a vida tem que voltar ao normal. No Brasil é comum nas nossas casas, mesmo nos lares mais simples, é comum se ter uma mesa de Natal. Por mais simples que ela seja, as pessoas sempre comemoram. E geralmente elas são montadas assim com muita alegria. Eu fico olhando que lá em casa, já a partir de novembro, as meninas começam a pensar o que vão fazer já no início de novembro, o que vão fazer, como é que vão montar, e aparecem ideias diferentes, elas discutem entre elas. Esse ano apareceu uma lareira lá em casa de papelão, eu fiquei com medo, vou botar fogo nessa lareira de papelão, que era para receber o membro mais ilustre da família, que estava ontem aqui fazendo o papel de Jesus, e hoje ele já faltou culto, é um Jesus muito relapso, Eu saí de casa, ele estava dormindo. E geralmente elas inovam. Esse ano teve as bolinhas, com as fotos. Se você não ganhou a sua, vá lá na árvore, tire lá a sua bolinha de Natal com a sua foto, com a foto da sua família. Se não tiver lá, cobre e vai aparecer. Então elas sempre planejam, elas sempre têm ideias. E aí, já a partir de 1º de dezembro, vocês devem ter notado, quem foi lá em casa ou quem observa as fotos e os vídeos feitos em nossa casa, a mesa é sempre posta já com todos os ingredientes de Natal, a toalha, os pratos, os pratinhos de sobremesa, E esse clima é um clima bonito, é um clima interessante, é um clima alegre e nos faz sonhar e planejar para o próximo ano. O que eu acho interessante também, aquilo que é pensado nesse período pela Orlando e pela Débora, elas também trazem para ser um ingrediente a mais aqui na igreja. E esses dias de festividade geram um clima de confiança em todos nós. Nós começamos a nos alegrar com o reencontro de amigos, nós nos reencontramos amigos, nós nos deparamos com certos presentes, ganhamos presentes, doamos presentes, a vida ganha cor, a vida ganha um novo brilho, a vida ganha razões que são interessantes de se viver. E esse clima é um clima interessante, mas ao voltar à rotina, passando tudo isso, nós somos obrigados a voltar à rotina e à realidade do dia a dia. E quando nós voltamos para essa realidade do dia a dia, nós temos compromissos, nós temos os nossos deveres, nós temos certos afazeres, e também nós nos deparamos com o plano que Deus tem para a vida de todos nós. E aqui é que eu quero chamar a atenção para vocês. E nem sempre o projeto de Deus para a nossa vida é aquilo que nós esperamos. O plano de Deus nem sempre é o nosso. E o Natal, o fim de ano, nos fazem sonhar, nos fazem planejar. É comum nós fazermos planos e é mais comum ainda deixarmos Deus de fora desses planos. Dificilmente nós consultamos ao Senhor para saber se os nossos planos, às vezes de mudança de emprego, de mudança de endereço, de mudança de atividade, socioeconômica, nós perguntamos se isso está dentro da vontade de Deus. Então, é interessante nós
pensarmos nisso, porque quando nós deixamos Deus de fora dos nossos planos, geralmente nós corremos o risco de termos esses nossos planos fadados a falhar. Nós não consultamos ao Senhor quanto a decisões que temos que tomar, e a frustração às vezes nos machuca. Quando nós planejamos, não sai do jeito que nós planejamos, porque Deus tem um outro projeto para a nossa vida, e nós nos machucamos. E aí, queridos, observem que o texto diz, aqui o texto começa a fazer sentido para nós. A soberba precede o quê? A ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O que é soberba? Para nós podermos entender um pouco dessa reflexão de hoje, o que é soberba? A soberba é o orgulho arrogante, é um sentimento de superioridade que nós não devemos ter. O soberbo, ele tem uma visão errada de si mesmo, achando que ele é melhor do que aqueles que Deus colocou acima dele. Preste atenção, porque há um conceito na sociedade que diz que o soberbo é aquele que pensa que é melhor do que os outros. Irmãos, não é errado eu achar que sou melhor do que outras pessoas em determinadas atividades. Por exemplo, não é errado quando eu disputo uma posição num time de futebol com alguém e eu acabo ficando no banco, eu me sinto capaz, melhor de desenvolver a função do que aquela pessoa. Mas a minha opinião não é errada. Não é errado quando uma professora sendo preterida por uma outra se entende como alguém que tem uma condição melhor. Eu lembro, quando eu estava em Codajás, eu era diretor administrativo do Instituto Batista Eurico Nelson, uma escola, né? E quando nós nos sentávamos para planejar, nós tínhamos um problema, porque naquele período, governo Fernando Henrique, o ministro da Educação era o senhor Paulo Renato Souza. Paulo Renato Souza, ele determinou que nenhum diretor de escola poderia exercer a função se não tivesse pedagogia, se não fosse pedagogo. E é interessante isso. Por quê? Porque haviam professores que não eram pedagogos e eles dirigiam a escola, eram diretores e que lideravam professores que tinham pedagogia, lideraram pedagogos, ou seja, o inferior está liderando o superior. Então era comum surgir discussões e entendimento de que fulano é alguém mais adequado, é alguém mais capacitado para exercer a função. Não é errado nós pensarmos assim, é uma questão de opinião. Mas nessa questão da soberba, quando eu começo a me sentir melhor do que o outro no sentido de destruí-lo, eu dei o exemplo de um clube de futebol. Quando eu no banco começo a detonar aquele que está na minha posição, quando eu começo a falar mal dele no sentido de destruí-lo, de derrubá-lo, eu estou me tornando soberbo, porque deixa de ser uma opinião. E aí a inveja toma conta, e a crítica que eu faço é uma crítica para derrubar, para destruir. Obrigado, menino. Então, queridos, o soberbo, na realidade, nesse ponto de vista aqui, ele é alguém altivo, porque se sente acima dos demais e não aceita que Deus coloque alguém acima dele, e ele parte para destruir, para derrubar. Então ele é um soberbo altivo, e o soberbo altivo é pior porque ele se acha superior e ele não aceita o plano de Deus para a sua vida. Então todas as vezes que você agir dessa forma, que você se deparar com o plano de Deus, e esse plano de Deus não está de acordo com aquilo que você sonha, com aquilo que você planejou, você está desenvolvendo uma soberba altiva. Então, queridos,
soberbo altivo, ele tenta colocar o seu sonho, o seu projeto acima do que Deus tem para ele. O soberbo altivo despreza pessoas que julga inferiores, não trata com respeito e com dignidade. E uma das coisas que eu tento deixar bem claro aqui é que eu não sou melhor do que vocês. Pelo contrário, eu recebi um ministério que me responsabiliza diante de Deus por vocês. Mas eu não sou melhor do que vocês. Eu não trato vocês como alguém inferior. Lembro, né, quando nós íamos para as reuniões dos pastores, né, no IBBA, e aí nós tínhamos que receber aquelas cartas convites, nós tínhamos que passar certos avisos, e eu dizia: vai lá, pastor Itamar. Era o Itamar que tomava a frente, eu ficava lá no meu canto quieto, observando ele trabalhar. E alguém vinha comigo e dizia assim: mas o pastor da igreja não é você? Por que você não olha e você fica deixando aí que um segundo que o pastor... Eu falei: meu irmão, lá na igreja não tem primeiro, não tem segundo. Aqui não tem primeiro, não tem segundo. Tá? Eu não sou melhor do que ninguém. E nós precisamos pensar assim, para não desprezar os outros. Eu quero ilustrar então esse pensamento com a história de vida de um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor é alguém que apresenta para nós essa soberba altiva assim, com todas as letras. Esse rei, ele era um rei extremamente poderoso, mais poderoso da sua época, um sujeito inteligentíssimo, cercado também de pessoas inteligentes. Observem que ele era tão inteligente que quando ele observa que no meio do povo de Deus tinham rapazes capazes de poder liderar melhor do que ele tinha lá na Babilônia, ele acaba determinando que esses rapazes o ajudassem no governo. Um dia alguém me fez a seguinte pergunta: onde é que estava o Daniel quando o rei Nabucodonosor decreta que as pessoas teriam que se curvar diante da estátua dele? Onde é que estava o Daniel? Por que o Daniel não estava naquele meio? Por que ele também, né, não foi jogado na fornalha de fogo? Irmãos, Daniel, ele era governador de determinadas províncias, e possivelmente ele estava trabalhando, ele não estava lá no palácio naquele período. Então, esse rei é um rei extremamente inteligente, um cara poderosíssimo, um homem sonhador, mas ele se mostra soberbo, altivo, ao achar que ele poderia ser melhor do que aquilo que Deus tinha para ele. E esse rei, ele tem um sonho. Nesse sonho, Deus revela para ele o projeto que Deus tinha para a Babilônia. E aí, se você ler, você vai ler Daniel capítulo 2 e capítulo 3, né? Depois, com mais cuidado, você vai ver que ele tem um sonho. E esse sonho é muito interessante. Ele vê uma estátua, né, com cabeça de ouro, com peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Então ele tem esse sonho. E os seus sábios não conseguem decifrar o sonho, não conseguem revelar o sonho. E aí ele manda chamar o Daniel. E Daniel vai lá e revela o sonho logo de imediato, é isso? O que ele faz? O que o Daniel faz em primeiro lugar? Irmãos, Daniel vai a Deus e ele consulta o Senhor, e o Senhor revela o sonho para ele. É uma lição para nós. Antes de fazermos qualquer coisa, de tomarmos qualquer decisão, é bom consultar o Senhor. Então Daniel consulta o Senhor, e o Senhor revela o sonho para ele, e ele vai lá, revela o sonho para o Nabucodonosor. E aí tem um negócio interessante. O Nabuco, ele recebe essa revelação no capítulo 2, e no capítulo 3 ele manda fazer uma estátua. Ele sonha com uma estátua, e no capítulo 3 ele manda fazer uma estátua. E se você ainda não prestou atenção, se você leu o texto, quando você lê o texto bíblico,
você vai ver que a estátua de Deus tem isso aqui: cabeça de ouro, de prata e tal, e assim sucessivamente. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua todinha em ouro. É diferente. E isso aqui vai mostrar algumas coisas para nós que nós vamos ver logo em seguida. Então Daniel revelou que a estátua simbolizava 4 reinos poderosos. Na realidade são 5 reinos, mas chama a atenção de Nabucodonosor 4 reinos. O primeiro reino é uma espécie de império, né, que Deus determina para estabelecer antes que o reino eterno de Jesus Cristo fosse instalado. Então Daniel diz assim: olha, antes da vinda do Senhor Jesus, antes da instalação do reino do Senhor Jesus, 4 grandes impérios vão se levantar nesse mundo. E Daniel disse que o primeiro era o cabeça de ouro. Daniel revelou então que o primeiro desses reinos então era o Império Babilônico, do qual Nabucodonosor era o rei. Então a cabeça de ouro estava representando ele. Observe, ouro com toda a sua imponência, com toda a sua riqueza, com todo o seu brilho. Então estava se demonstrando que Nabucodonosor era alguém especial, e que ele estaria ali. Só tem um problema, que ele não ia demorar muito tempo. Esse reino dele passaria logo. E aí Daniel diz para ele: olha, você é sério, você é poderoso, você é sábio, você é alguém inteligente, o teu reino é extremamente poderoso, mas ele não vai durar muito tempo. Os outros impérios, eles não terão a mesma vitória que você. O seu reino será um reino esplêndido, mas ele vai passar logo. Depois do Império Babilônico veio o segundo império, que é o peito de prata. E o peito de prata, ele estaria mostrando que seria inferior ao ouro, então inferior ao período babilônico. Daniel estava falando do Império Persa, ou Medo-Persa para alguns, que os persas, além de menores e inferiores, eles venceram e eles ganharam do Império Babilônico. Então vejam só, com toda a grandeza, com todo o poderio de Nabucodonosor, ele foi derrotado por um império inferior, menor ao dele, o Império Persa, que conquistou o reino babilônico ainda durante a vida de Daniel, período de Daniel no meio da Babilônia. Aí veio o terceiro império, né, que é o tronco de bronze. O terceiro império seria então inferior ainda à prata, menor, né, com menos poderio, mas que dominaria todo o mundo conhecido da sua época. Esse império era o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. E vocês conhecem basicamente a história desse homem, né? Da sua inteligência, da sua capacidade como general, de estratégia de guerra, né? Interessante a história de Alexandre o Grande, que tem uma grande influência na vida dos judeus, já naquele período que antecipava ali os dias de Jesus. O quarto império, né, que são as pernas de ferro com os pés misturados com barro, seria muito forte como ferro, mas além de fazer muita destruição, ele seria frágil. Esse quarto império é o Império Romano. Quarto poderio aqui é o Império Romano. Os pés seriam de ferro misturado com barro, porque também apresenta fraquezas. Esse império iria tentar fazer alianças com outros povos, mas ele não criaria união. Interessante isso, o Império Romano, mesmo como nós vimos ontem aqui na nossa reflexão, usado por Deus, nós não temos como negar isso, mas ele não conseguiu unir os demais poderes à sua volta. Então, quando Nabucodonosor recebe a revelação do sonho, ele toma conhecimento desses 4 impérios, desses 4 períodos, no lugar de ele se humilhar, de aceitar o decreto de Deus,
ele mandou fazer uma estátua. E dizem alguns historiadores que ele mandou fazer uma estátua de si mesmo, no seu entender superior a de Deus, porque ele manda fazer uma estátua toda em ouro. Isso significa que ele estava dizendo que ele era superior a Deus. Nabucodonosor não aceitou o projeto de Deus, de que o seu reino passaria, seria um reino breve, viriam mais 3 reinos, até que Jesus instalasse o seu reino eterno e definitivo. E quando Nabucodonosor manda confeccionar essa estátua, ele tem um cuidado. Ele diz: a minha não terá os pés de barro. E quando ele diz a minha não terá os pés de barro, quer dizer, a minha é melhor do que Deus, eu sou superior, eu vou continuar vencendo, a cabeça de ouro vai continuar prevalecendo. Então esse homem mandou construir uma estátua de si mesmo, maior e superior à de Deus no sonho. Esta imagem de ouro exaltava e divinizava o rei. Quando ele manda fazer uma estátua de ouro praticamente de si mesmo, ele está se elevando à posição de Deus. Ele não aceitou o plano divino. E aí vem a lição para nós: o soberbo altivo se torna egoísta e põe os seus próprios interesses acima do plano de Deus. Em vez de honrar e adorar a Deus, ele adora a si mesmo, ele despreza o poder de Deus. E mais, o texto nos diz que há um quinto império implícito aqui, que é a pedra. Porque se você ler o texto com calma, você vai ver um negócio interessante. Aparece uma pedra, sai uma pedra que ninguém sabe de onde vem, mas nós sabemos. Nabucodonosor não consegue identificar de onde vem essa pedra, e a pedra vem e atinge a estátua justamente nos pés, na fragilidade dela. A pedra, ela é Jesus e o seu reino. Jesus destruiu tudo que veio antes dele, destruirá tudo aquilo também que virá depois dele. O seu reino jamais terá fim. Às vezes eu fico pensando e fico observando as perseguições que a agenda da igreja está sofrendo nos nossos dias, em vários lugares do mundo, principalmente no nosso país. Irmãos, eu vejo aqueles homens do STF com aquela capa preta nas costas, e eles se acham deuses, porque eles interferem nos outros poderes do jeito que eles bem entendem, eles manipulam, eles dominam tudo. E há um texto em Deuteronômio que alguns juízes verdadeiramente se julgam deuses. Se vocês acham que não, se vocês olharem atentamente, quem for um bom aí na psicologia, olhar bem atentamente a cara, a forma como fala Barroso, como fala o Alexandre de Moraes, você vê esses homens numa posição de soberba, de superioridade. Mas eles ainda não atentaram que eles têm os pés de barro, e que de uma hora para outra essa pedra, que é Cristo, pode vir e derrubá-lo. Eles ignoram que há um poder superior sobre ele. Houve um fórum em Portugal, onde o Dias Toffoli disse que quem governa o Brasil do jeito que eles querem é o Supremo Tribunal Federal, mas eles governam até o dia em que o Senhor quiser. Então, nós estamos adentrando um ano novo. Não pense que nós teremos descanso e vida boa nessa terra. Jesus nos advertiu: no mundo nós teremos o quê? Nós teríamos aflições. Aquilo ali não foi só para os seus discípulos, é para nós. No próximo ano, próximo domingo nós estaremos aqui, já será 2022. 2022 nós teremos eleições, e nós temos um dever muito grande de continuar com aquilo que recebemos nos últimos anos. É inegável para a agenda da igreja que Deus nos deu de presente esse homem, e com todo o respeito que tenho aos demais, eu não vejo nenhum outro homem capacitado para dirigir o nosso país, a não ser o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é responsabilidade nossa como igreja, e eles já sabem
que a igreja pode dar a vitória ao presidente, pode reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não vim aqui para fazer uma apologia política, eu vim aqui para falar de nós como igreja. Irmãos, no próximo domingo nós já estaremos em 2022, nós teremos o nosso primeiro café da comunhão no ano, nós já estaremos no primeiro domingo do ano, estaremos na casa do Senhor. E eu sei que os irmãos têm planos, os irmãos projetaram alguma coisa para o próximo ano, e eu espero que os irmãos busquem a vontade de Deus. Para o próximo ano, já no primeiro domingo, eu vou estar iniciando uma série de pregações no livro de Salmos. E eu espero que Deus nos abençoe e nos enriqueça. Tem tanto ensinamento ali, rico em teologia, em doutrina, não é? Em desafios, em sustento para a nossa vida espiritual. Então, nós temos sonhos, nós temos projetos, mas eu não tenho só esse sonho não. Eu quero voltar a publicar livros, eu quero voltar a escrever, eu quero terminar um livro intitulado Púlpito de Saia. Não sei se eu vou mudar o nome, mas eu quero terminar esse livro, quero lançar esse livro em 2022. São planos, mas eu espero que esses planos estejam dentro da vontade de Deus. Então, sei que você tem plano, sei que você tem sonhos, sei que você tem projetos de vida, mas consulte o Senhor antes de você colocar em prática. Reconheça que Ele é soberano, reconheça que Ele é seu Deus, reconheça que Ele é Senhor, que a última palavra vem dEle. Reconheça que Ele tem nas mãos uma pedra poderosíssima, chamada Jesus Cristo, pedra que esmiuça a penha, pedra que destrói governos com pés de barro e ferro. Aceitem de bom grado aquilo que Deus determinou para nós para o próximo ano. Irmãos, 2020, já no final de 2019, início de 2020 e agora 2021, nós tivemos muitas perdas. É possível que cada um de nós tenha perdido pelo menos um amigo próximo nesse período de pandemia, ou conheça alguém que faleceu de Covid. Graças a Deus que Deus nos guardou, nós não perdemos ninguém aqui na nossa igreja. Uma das poucas igrejas que acontece isso. Outras igrejas tiveram pessoas que perderam entes queridos, pessoas muito próximas, conhecidas a eles. E uma das coisas que eu sempre ouço quando participando dessas reuniões, morre alguém, aí você ouve aquela palavra: tanta gente ruim que deveria ir foi o fulano. E a pessoa, quando ela cita essa frase, ela não entende que essa expressão, ela está indo contra a vontade de Deus, porque esta foi a vontade de Deus. Se Deus quisesse que o malfeitor fosse, iria o malfeitor, mas Deus quis que foi aquele ente querido, parente, ali próximo. Então, que Deus nos faça aceitar a vontade dele de bom grado, que nós não venhamos a nos tornar soberbos, nem altivos, nem orgulhosos, mas que Deus nos dê em 2022 um coração amável, um coração moldado pela sua palavra e um coração mais alegre em servir. Que nós em 2022 coloquemos como máxima na nossa vida aquele texto que está lá no Salmo, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que a casa do Senhor seja um lugar de alegria para você, que a casa do Senhor seja um lugar de encontro, não só com Deus, mas encontro com pessoas que você ama, encontro com pessoas que amam você. Que a casa do Senhor seja um lugar de edificação, seja um lugar de alimento espiritual, seja lugar de culto, seja lugar de adoração, como fizeram os magos diante de Jesus. Que Deus nos abençoe.